loucura! No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 5 obras para se inteirar sobre o que é a ficção científica, esse gênero maravilhoso que a gente tanto gosta. Mas vamos começar do começo. O que é a ficção científica? A ficção científica é um gênero que explora o que não foi explorado, seja no âmbito tecnológico, científico, espacial, subnáutico. Um bom exemplo disso seriam obras do Júlio Verne, como Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 mil léguas submarinas. É um bom parâmetro para você começar a imaginar e entender o que é a ficção científica. Mas outra coisa que ela costuma fazer, ela extrapola conceitos da nossa realidade para que a gente consiga refletir sobre eles. Por exemplo, no que é conhecido como uma das primeiras obras de ficção científica seria o Frankenstein de Mary Shelley, onde ela vai abordar o quão longe a nossa medicina estava chegando e se nós estávamos preparados para lidar com as consequências de nossos próprios atos. Uma outra boa definição vem da Ursula Le Guin, autora de A Mão Esquerda da Escuridão. Ela fala que o tipo de narrativa usado para construir uma narrativa fantástica abre diversas fissuras na nossa sociedade, no tecido da nossa sociedade, o que permite a gente imaginar outros mundos, permite a gente imaginar mundos possíveis e como eles poderiam ser, partindo da questão do e como seria isso, entende? O cerne das histórias da ficção científica, diferente da fantasia, vem de estar atrelado a avanços científicos, avanços tecnológicos. Por isso que muitas vezes acaba abordando um futuro próximo, no sentido mais cyberpunk, ou uma viagem espacial. São coisas ligadas com a tecnologia, tá? E a ficção científica, assim como outros gêneros, faz parte de uma coisa chamada ficção especulativa. Seria tipo uma categoria dentro da ficção especulativa. Dentro da ficção especulativa, a gente tem a ficção científica, que eu comentei, a gente tem fantasia, a gente tem terror, steampunk, cyberpunk, todos os gêneros que exploram essa questão. Como seria se isso fosse diferente? Como seria a nossa sociedade se vivêssemos no mundo steampunk? Como seria a nossa sociedade completamente explorada por tecnologia e capitalismo? Aí a gente cai em cyberpunk, por exemplo. São possibilidades de imaginar um mundo diferente, de pegar um conceito do nosso mundo, extrapolar ele muito para a gente conseguir refletir sobre a nossa própria realidade. É isso que faz a ficção científica ser tão incrível. E dentro desse vídeo, que eu expliquei mais cedo, eu vou trazer 5 obras para se inteirar do que é a ficção científica. 5 obras que pode ser que elas não estejam dentro dos pilares da ficção científica, tem algumas na lista, mas não são todas elas consideradas os pilares da ficção científica. E são mais obras que eu li, que fizeram eu entender como é que esse gênero funciona e o que é esse gênero, beleza? Admirável Mundo Novo, publicado em 1932, de Aldous Huxley. Eu acho que essa talvez seja a principal dessa lista. Pelo menos foi a primeira obra de ficção científica que eu li e parei para analisar. Eu li isso numa matéria da faculdade e foi meu primeiro contato assim, com ficção científica e eu entendi o quão forte é esse gênero, tá? Então, como é que funciona? Admirável Mundo Novo ele é uma versão do nosso mundo 600 anos no futuro. E como que é essa sociedade? Ela é dividida em castas. A gente tem dentro dela as pessoas alfa, beta, gama, delta e y. E não tem nada a ver com Red Pill e não tem Campari nesse mundo. O que acontece? As pessoas elas são fabricadas e elas são condicionadas. Elas nascem em proveta, por assim dizer. É bem um processo industrializado ou fordista, fazendo até um paralelo com o livro. As pessoas são criadas dentro de tubos de ensaio e aí elas são condicionadas desde feto até elas se desenvolverem como crianças. Depois que elas nascem, por assim dizer, elas continuam o seu processo de condicionamento e de educação até a vida adulta, quando elas são inseridas na sociedade. E cada uma dessas castas, como vocês já devem imaginar, são condicionadas e fabricadas de maneiras diferentes. Então, por exemplo, os alfa, eles são aquelas pessoas mais altas, de ombros largos, com QI mais avantajado, então mais, como eu vou dizer, são, usando o termo do livro, eles são geneticamente superiores, tá? Então eles têm as características físicas consideradas melhores.
e aí vai decaindo de acordo com a casta. Tanto que os Y, eles são deformados, eles não têm uma consciência muito bem desenvolvida, eles vivem à base de soma, que eu já vou dizer o que é o soma, e eles vivem condicionados para realizar específicas funções dentro da sociedade, entendeu? Então, por exemplo, por que eles são deformados pequenos? Para você botar ele dentro de uma máquina e ele operar uma função. Basicamente isso. Ah, e o que é o soma, que também eu acabei de comentar? O soma, ele é uma droga que te deixa num estado de feliz, te deixa num estado de embriaguez, mas não tem a consequência do álcool, por exemplo, você não fica de ressaca. E soma é largamente usado nessa sociedade. Tá? Outra coisa que foi bem chocante quando eu comecei a ler o livro: sexo não é um tabu em Admirável Mundo Novo. Mas assim, não pensem na forma romântica do sexo, na forma bonita, por assim dizer. O sexo em si, ele é explorado, ele é muito feito pelas pessoas daquela sociedade, mas uma coisa que é um tabu extremamente grande são os conceitos de pai e mãe. O conceito de família é um tabu muito grande. Você, até inclusive nas primeiras passagens do livro, você falar mãe é uma ofensa, é tipo você proferir uma ofensa, sei lá, em rede nacional, por exemplo. A galera fica realmente chocada com esses conceitos. Por quê? Porque a gente viu antes, eles são fabricados e não tem uma geração natural, por assim dizer. Tá? Então o que a gente tem? Somando todos esses fatores, nós temos uma sociedade que defende a felicidade baseada em beleza, juventude, vaidade, erotização, poligamia, consumo exagerado de drogas, ausência de religião e um sistema de castas muito bem definidos. A premissa desse livro é como Bernard, que ele é um dos alfas, né, na casta dele, só que por um problema de condicionamento ele acabou não sendo tão alto quanto um alfa, então ele tem uma estatura um pouco mais baixa, ele não é tão bonito e ele se enxerga perdido, ele não se enxerga encaixado na casta dos alfas, mas ele não pode ser um beta, por exemplo, ele não pode ser de outra casta porque ele é diferente, ele é um alfa, entende? Então o personagem está perdido. A premissa do livro se dá mais ou menos por aí, e eu consigo lembrar com clareza a cena em que o Bernard percebe o quão perdido ele está dentro da sociedade, o quão ele se sente vazio. É uma cena bem interessante de se ler. E ele faz uma viagem onde ele vai conhecer as pessoas que moram em um outro mundo, em um outro continente, em que eles chamam de selvagens. E dentro dessa sociedade ele encontra um cara que é chamado de selvagem na história, e ele é filho de uma alfa que viajou para esse mesmo lugar, acabou se perdendo, aí começou a se relacionar com as pessoas de lá e teve um filho, que é esse cara com a selvagem. Essa sociedade, eles nascem da maneira convencional, né? Tem pai e tem mãe, eles constituem família, eles têm religião, eles têm vários ritos, e o selvagem, esse personagem, ele é um leitor ávido de Shakespeare. Tanto que grande parte das falas dele são citações de Shakespeare. E o Bernard fica encantado com ele, acha ele incrível e leva ele de volta para a sociedade do Bernard, para a sociedade de castas do Admirável Mundo Novo. Ele leva a mãe do selvagem também, e a mãe do selvagem acaba falecendo, totalmente embriagada de sono. Mas, enfim, e aí começam os problemas do livro, porque ele traz um personagem de fora daquela sociedade que questiona aquela sociedade, questiona severamente aquela sociedade, e as pessoas querem estudar ele, querem entender por que ele é daquele jeito, por que ele fala daquele jeito, tá? O Admirável Mundo Novo, ele é um embate entre uma sociedade civilizada e uma sociedade selvagem, com aspas aqui, tá? São sociedades diferentes que vão fazer esse embate, tá? O Admirável Mundo Novo, ele trata desse tema, ele trabalha conceitos de razão e emoção e nos apresenta uma sociedade que facilmente nos remete à nossa. Na minha opinião, é um livro perfeito é um livro perfeito para se começar na ficção científica e entender bem do que o gênero trata. Que é isso, em vários pontos do livro você consegue relacionar o que está acontecendo ou o tema que eles estão abordando com o tema dentro da nossa realidade. Eu vou tentar não dar muitos spoilers aqui sobre o que acontece nas obras, tá? Só para fisgar o interesse, mas assim, Admirável Mundo Novo, ele não é um livro muito grande e é bem tranquilo de ler e, nossa, ele é brilhante. O Aldous Huxley, ele foi brilhante. Essa história é de 1932 e as coisas que ele
vislumbrou, o que ele trabalhou, o que ele pensou nessa história, são assuntos que estão em pauta hoje em dia, eu diria. Muitas coisas a gente consegue relacionar com a nossa vida e com a nossa sociedade hoje em dia. Isso é uma das coisas que faz a ficção científica ser brilhante. O fato de que a gente consegue enxergar aspectos da nossa sociedade em um livro de 1932. A ficção científica tem esse poder. Então fica a primeira recomendação, Admirável Mundo Novo do Douglas Huxley. Vocês não vão se arrepender de ler esse livro. Oi, meus drugues! Espero que vocês estejam muito bem da Gulliver, porque agora eu vou trazer um tom choque para vocês. Laranja Mecânica, de 1962, de Anthony Burgess. E esse livro tem ultraviolência para dar e vender. O que eu tô falando sobre Laranja Mecânica? Laranja Mecânica vai acompanhar um pouco da vida do Alex, que é o protagonista, e o livro começa com Alex e seus drugs. Eles são um grupo de jovens que passa a vida por aí bebendo, agredindo pessoas, roubando e fazendo muitas visitas surpresas por aí. O mundo da Laranja Mecânica acontece numa Inglaterra, num futuro próximo, decadente e industrializado dentro de um governo autoritário. Os jovens costumam consumir Moloko com Systemac e alguns outros tipos de drogas que aguçam os sentidos para eles cometerem ultraviolência. E além disso, eles fazem uso de gírias, que são parte de um... eu não sei se é bem um vocabulário, dialeto. Língua não é, mas eu vou tratar como dialeto, que é o Nadsat. E o que é o Nadsat? Ele é a junção do inglês com o russo e criado essas gírias, que foi o que eu comecei a falar de forma estranha no começo dessa parte do Laranja Mecânica, tá? Vale dizer que Laranja Mecânica ele foi escrito durante a Guerra Fria, então por isso ele trata algumas coisas, ele tem um aspecto mais que liga a União Soviética com um aspecto arquitetônico da Inglaterra. Ele junta as duas coisas, tá? Ele faz esse trabalho de juntar as duas estéticas da União Soviética com a Inglaterra, por exemplo, tá? Então, por isso que o Nadsat, inclusive, é a união do russo com o inglês na criação dessas gírias, desse dialeto, beleza? Então, vamos lá. Mas nem só de ultraviolência se vive uma premissa. O Alex, e a gente começa a acompanhar o Alex, e no começo do filme e no começo do livro, ele tem uma trajetória, assim, violentíssima, chega a ser chocante você assistir isso no livro. E o que acontece? A certo ponto, ele é preso. Ele é pego e ele é preso, e ele é submetido a um teste experimental na época chamado o Método Ludovico. O que acontece? Eles condicionam o Alex a assistir horas de filmes violentos, cenas violentas, enquanto injetam uma droga nele e o mantém de olhos abertos, e tem aquela cena que ele fica zoando assim, arregalado, sabe? E tudo isso para criar aversão à maldade. Tanto depois que eles passam pelo experimento, o Alex é colocado à prova em cenas violentas ou em que ele teria impulso sexual ou que ele teria impulso de cometer uma maldade e ele não consegue, ele sente vontade de vomitar. É imposto a ele a aversão à maldade, eles tiram dele o poder de escolha entre o bem e o mal, tá? E, bom, aí a gente começa a pensar, né? A Laranja Mecânica trabalha sobre essa questão da tecnologia se impondo dessa forma sobre o mundo orgânico. Laranja Mecânica, daí que vem o termo, né? E o que acontece? Laranja Mecânica vai trabalhar com essa questão moral, em que ela vai abordar isso. Será que uma pessoa ela é boa porque o bem foi imposto a ela, ou ela é boa quando ela tem a escolha entre o bem e o mal e ela escolhe o bem? Você resolver esse problema é você impor a bondade, mesmo que de forma violenta, em cima de alguém, tá? O Laranja Mecânica ele vai tratar muito sobre amadurecimento do Alex, porque ele vai passar por tudo isso, de começar o livro de forma extremamente violenta. Ele é um jovem, né? Ele tem acho que uns 16, 17 anos, aí ele é preso, ele passa por esse experimento, onde a maldade vira uma aversão para ele. E acontece uma coisa no final do livro e no final do filme, é diferente a forma que é tratada no livro e a forma que é tratada no filme esse final, em que ele recobra as funções mentais e aí ele consegue escolher de volta entre o bem e o mal, tá? E no final do livro ele amadurece. Então a gente tem uma mudança de postura, o personagem depois de tudo ele tem uma mudança, ele tem um desenvolvimento de personagem, tá? Eu não gostei do filme quando eu assisti, eu achei que era
só violência gratuita, então eu não gostei muito. Mas, quando eu li o livro, eu gostei muito da obra. Muito, muito, muito. Tanto que dentre os meus amigos, eu fui o que mais começou a usar gírias do Natsat de propósito, porque eu achava divertido. Inclusive, uma coisa que é engraçada, dentro do livro, ele fala várias vezes com essa gíria, e não tem uma tradução do que ela quer dizer. No final do livro tem um dicionáriozinho, mas eu recomendo que você leia o livro só com as gírias. Primeiro que é para você estranhar de propósito, que é como se você fosse um tiozão estivesse vendo adolescentes conversando. É para estranhar. E se você prestar atenção, você consegue entender o que quer dizer as gírias. Pelo menos a ideia que elas quiseram passar, você consegue entender. Tá? Além de amadurecimento, além da violência, Laranja Mecânica vai tratar sobre delinquência, sobre juventude, violência na sociedade e corrupção dos governantes. Eles vivem um governo autoritário que eu comentei mais cedo, tá? E assim, você vai se surpreender lendo Laranja Mecânica. Bom, eu me surpreendi muito. É um livro muito horror show que conta sobre o Alex e os seus druids e sobre toda essa evolução que o personagem tem. Além de ser uma narrativa muito boa, porque não joga fora uma evolução de personagem, ela aborda temas que a gente consegue ver, como por exemplo a violência. Eu acho que esse é um tema muito em pauta na nossa sociedade. Quem tem o uso legal da força hoje em dia? Entende? E aí, o que é que vai ser, hein? Próximo livro, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. E eu não vou falar desse livro aqui, porque ele vai ter um vídeo próprio. Eu tô lendo ele, tá na minha lista de leituras, eu tô na metade dele, eu tô quase acabando, e ele vai ter um vídeo inteiro só pra ele. Então eu não vou contar dele aqui. Mas o que eu vou dizer é que a premissa do livro é que os bombeiros não trabalham mais apagando fogo, e sim criando incêndios e queimando livros. É isso que eu vou dizer. Pausa no vídeo. Eu quero usar esse momento para fazer uma pequena propaganda de uma coisa que eu fiz. Eu publiquei um livro chamado Cranked. É uma história que se passa aqui em Curitiba, seguindo a personagem Francine Steiner. Ela é uma escritora e ela escreve e se expressa através de um heterônimo chamado Frank Crank. Atualmente ela está trabalhando no 4º livro dela, que se chama Cranked, e é o último livro que ela vai escrever através desse heterônimo. E ela tem que lidar com o medo de deixar esse heterônimo partir, tem que lidar com as pressões da família dela e com as pressões do agente dela. É um drama supimpa, gostosinho de se ler e está disponível para compra em edição física e em e-book. Eu vou deixar os links aqui na descrição. Dê uma olhadinha e me contem depois o que vocês acharam. Beleza? Segue o vídeo. Próximo livro da lista, 2001, Uma Odisseia no Espaço, publicado em 1968 por Arthur C. Clarke. Tudo começa na África, com um monolito, que encontra os primeiros hominídeos, que os testa e os estimula até que eles consigam se desenvolver e utilizar ferramentas rudimentares para caçar e para se defender. É aquela cena do macaquinho batendo o osso na mão no filme, sabe? Então é disso que eu tô falando. Avançamos muito tempo no futuro e uma expedição vai até a Lua encontrar outro monolito. Mas o monolito é incompreensível para a mente deles. E acontece um salto científico e temporal. Por fim, nós chegamos a acompanhar a tripulação de Dave, Frank e Hal 9000 indo até Júpiter para encontrar um monolito que apareceu por ali viajando tranquilamente. 2001, Odisseia no Espaço é um livro complicado, por assim dizer, não sei se bem complicado, mas é um livro extremamente interessante e bem diferente de muita coisa, ele é bem único, tá? O contexto em que ele foi escrito foi a Guerra Fria, então a gente vai encontrar algumas referências de Estados Unidos e Rússia e União Soviética trabalhando juntos dentro do livro, tá? Só um pequeno contexto, mas tem um pouco a ver com... Bom, ele foi escrito mais ou menos no mesmo período do Laranja Mecânica, então ainda assim era um contexto de Guerra Fria. São detalhes importantes para se perceber. A data em que o livro foi feito, o livro tem a ver com o período em que ele foi escrito. Lembre-se disso. Mas enfim, o que acontece nesse livro? Ai, caramba, 2001 é um pouco complicado para eu estar abordando, tá? Mas vamos lá. O livro ele vai tratar esse encontro da nossa sociedade com esses monolitos. Não bem da nossa sociedade, né? Mas um encontro da humanidade com esses monolitos, melhor. E esses monolitos eles representam saltos tecnológicos, saltos científicos que a humanidade faz, beleza?
2001 Odisseia no Espaço, ele vai tratar sobre aspectos sobre questões antigas que a gente tem, sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ele é uma ficção científica que explora inovações tecnológicas, contato com extraterrestres e explora o espaço, viagens espaciais. Inclusive, uma coisa que é bem interessante, 2001 Odisseia no Espaço trata de inteligências artificiais também, porque na última parte do livro a gente vai acompanhar o David e o Frank indo até Júpiter numa nave, e eles têm uma inteligência artificial a bordo com eles, que é o computador de bordo, que é o HAL 9000. Esse aí, eu acho que é uma das inteligências artificiais mais conhecidas da cultura popular. E o que é interessante, o HAL, ele é consciente. Ele não é só uma máquina que responde, ele é consciente. Ele chega a lutar na história pela sua autopreservação, mesmo que isso seja através de assassinato ou chantagens emocionais, tá? E explora aquela ideia de e se as inteligências artificiais se voltassem contra a gente? Imagina que louco, você acorda um dia e a sua Alexa quer te matar. É essa a ideia. É um conceito muito atual que a gente tem ainda. E se as inteligências artificiais resolvessem matar a gente? Alô, Skynet! E as máquinas se revoltam contra a humanidade? É algo a se pensar que 2001 traz esse tipo de questionamento. Explora essa ideia. Lembra aquela ideia de explora, de extrapolar? Então, é exatamente isso. Tá? Mas, para além disso, 2001 Odisseia no Espaço trata de existencialismo, vai tratar da evolução humana, da tecnologia, e prestem muita atenção nos monolitos. Eles não estão ali só como pedronas que aparecem do nada. A analogia deles, bom, pelo menos a forma que eu interpretei, é esse avanço. Quando a humanidade encontra esse monolito, eles têm um avanço de consciência, um avanço tecnológico, um avanço científico. Acontece um avanço muito importante. Tá? Eu acho que é mais ou menos por aí para começar a entender um pouco do 2001. Porque ele é uma obra complicada e ele é uma obra muito densa. Tá? Não é fácil de entender nem o filme quanto o livro. Pelo que eu conversei com alguns amigos que leram o livro inteiro, ele é mais claro. O Arthur C. Clarke explica um pouco melhor do que o livro trata. Tá? Eu não li o livro inteiro, aí é culpa minha. Eu li só parte do livro e eu fui ver o filme. Mas assim, nesse caso em específico, eu acho que não tem tanto problema, porque o livro e o filme foram escritos meio que ao mesmo tempo. O Arthur C. Clarke e o Kubrick escreveram juntos o livro. Eles têm abordagens diferentes, mas a história é a mesma e as ideias são as mesmas. Tá? O livro ele é muito descritivo, o Arthur C. Clarke ele é muito técnico. Ele escreve muito bem como as coisas acontecem no sentido de como a nave funciona, como é que eles resolvem os problemas da tecnologia, o que eles estão vendo, as observações astronômicas. Ele descreve de forma muito técnica, tá? Não é técnica literária que eu estou querendo me referir aqui, mas ele é como se fosse um físico escrevendo, entendeu? Então ele quer retratar muito bem o que o personagem está vendo, o que está acontecendo na narrativa. E isso, para mim, é um pouco desgastante. Por isso que eu acabei não terminando de ler o livro e optei por ver o filme. Já o filme do Kubrick, ele é uma experiência visual e emocional. É para você ver o filme e para você sentir o filme, que ele vai dialogar com o seu interior. Tá? Não tem muito diálogo no filme, então é justamente isso, é para você interpretar o que você está vendo. O filme é visualmente muito bonito, a música do filme ela é muito boa, tanto que a música ficou marcada, né? A música do 2001 Odisseia no Espaço eu acho que é um clássico, e todo mundo se lembra desse filme quando escuta a música dele. Mas, enfim, são duas obras distintas, mas igualmente boas, beleza? Vale deixar isso aqui. Veja o filme ou leia o livro, não interessa. Consuma a obra porque ela vale a pena, tá? Essas são as recomendações que eu quero trazer para vocês. São esses 5 livros que eu não quero deixar aqui para vocês. E para ajudar a ter uma noção boa do que é a ficção científica, aqui a gente vai ver avanço tecnológico, a gente vai ver exploração de mundos diferentes, exploração espacial, a gente vai ver interação social, a gente vai ver... interação social não serve bem.
Essas obras abrangem coisas diferentes, todas elas trabalhadas sobre a lente da ficção científica, e eu acho que é um bom ponto de partida para você começar a entender bem o que é a ficção científica, beleza? Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Se você acha que eu poderia ter mais um livro aqui na lista, manda aqui nos comentários que a gente troca uma ideia sobre isso. Eu sei que tem muito livro incrível que poderia participar aqui na lista, mas eu queria algo que eu tive contato para poder falar para vocês. Então me manda nos comentários se você acha que mais algum livro poderia entrar aqui na lista e a gente constrói uma listinha legal todo mundo junto, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para ter mais novidades, deixa aquele seu like que ajuda bastante a gente, recomenda para os seus colegas e eu acho que é isso. Vamos ler ficção científica.